Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou Pedro Piccioli, consultor aqui na RBX Soft. E no nosso webinar de hoje, vamos falar sobre o cobrador virtual e as suas regras, como funciona. Vou pegar um cliente aqui, vou mostrar para vocês como que enquadra na regra, como é que funciona, como é que é a lógica, se você consegue enquadrar em mais de uma regra, enfim. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá, então. Essa aqui é a minha base de testes, Cobrador virtual. Para encontrar o caminho do cobrador virtual, é bem simples, Vai ficar lá no menu empresa. Você pode escrever cobra aqui, que já vai aparecer, Cobrador também já vai aparecer aqui. Então, ele tem esse íconezinho da câmerazinha, É bem tranquilo de encontrar. Vou só fazer um... Beleza. Vamos lá, então. Eu vou pegar essa regra aqui, Mas eu vou deixar ela aqui. Vamos lá. Esse aqui é a primeira visão que a gente tem do nosso cobrador virtual, Vocês vão notar aqui, a gente tem as linhas, As linhas do cobrador. Algumas linhas vermelhas. O que são essas linhas vermelhas? São regras que estão inativadas. Muitas vezes no seu sistema você vai ter várias linhas vermelhas. O que são essas linhas? São regras que você não usa mais, Então você inativou elas, mas por algum motivo, manteve ali no sistema para alguma eventualidade poder reaproveitar elas. Show. Os botões que a gente tem aqui, Deixa eu dar um zoom maior aqui. Os botões que a gente tem é o botão novo. O botão novo é para realizar o cadastro de uma nova regra. A gente tem o botão pesquisa, para pesquisar regras, se você possuir muitas regras. Horários. Clicando nesse botão horários, ele vai abrir uma nova aba. Essa nova aba, eu vou ter o gatilho, Essa nova aba aqui, eu vou ter o gatilho de envio, das mensagens. Que mensagens são essas? O nosso cobrador virtual, ele pode disparar mensagens por SMS e por e-mail ou push, no aplicativo, se você possui um aplicativo central do assinante mobile, de acordo com o parametrizado ou com o evento ou com a regra criada, Então, a gente tem essas informações aqui, já eu vou falar mais sobre elas. Os parâmetros, Se você tem alguma ação específica, por exemplo, envolvendo clientes com IP de bloqueado ou IP para clientes suspensos e cancelados, Se vai enviar mensagens em finais de semana e feriado, isso também é algo importante, E as ações para autenticações no bloqueio manual. Beleza. A gente tem também as exceções, Aqui nas exceções, eu consigo colocar alguns clientes para não entrarem na regra, tá? Então, se eu colocar aqui algum cliente, colocar aqui, por exemplo, cliente Silvio Santos aqui, eu tenho que digitar o nome aqui, beleza? Se eu colocar esse cliente aqui, o 25, que é o Silvio Santos, ele não vai entrar, mais nas minhas regras do cobrador virtual. Ok? A gente tem os hosts liberados, O que é isso? Isso aqui é o que você vai permitir, no caso de bloqueio, que o seu cliente vai poder navegar, tá? Lembrando que isso aqui também tem que estar configurado no seu controlador, tá? Ou no seu MikroTik, enfim, o equipamento que você usa para autenticar o cliente, mas você pode deixar, por exemplo, o link da central do assinante, para ele poder acessar a central do assinante, web, para ele poder realizar um aviso, informar pagamento, ou pegar o boleto, enfim. A gente também possui o botão recarregar, Ele é um botão bem legal, não vai ser muito utilizado, por quê? Por padrão, a rotina do cobrador roda automaticamente, tá? À meia-noite. Então, da meia-noite às meia-noite e 10, o cobrador virtual roda, A não ser que você tenha solicitado para a gente fazer a alteração de horário, esse é o horário padrão, Que ele vai enquadrar os clientes na regra, e ele já traz, todos os clientes que se encaixam na regra, e da mesma forma que ele traz,
ele retira os clientes da regra neste mesmo horário. Então, por exemplo, meu cliente entrou no cobrador virtual, né? Hoje, então ontem, hoje, à meia-noite, né? Meia-noite de ontem. Ele entrou no cobrador, hoje ele está bloqueado. Hoje meu cliente fez o pagamento pela manhã. Eu entrei com o arquivo de retorno do banco no período da tarde, o sistema desbloqueou esse cliente. Lógico, a gente tem algumas configurações específicas, né, no sistema, que dependendo da forma de desbloqueio, ele já sai do cobrador, tá? Ele já é desbloqueado, já fica ativo. Se não, o cliente só vai ser desbloqueado, né, com o cobrador, pois o cobrador vai validar se o boleto daquele cliente ainda está entrando na regra. Então, a gente tem essas duas situações, né? É bom avaliar a forma que você usa no sistema, se é registro online. Registro online acontece na hora, né? Se é alguma integração ou se é por arquivo de retorno e remessa. Beleza. E a gente tem, né, lógico, o símbolozinho aqui de atualizar, né? Clicar nele aqui, que é para a gente ter o refresh da tela. Né? Pois, como vocês sabem, o RBX ele é single tela, então a gente precisa usar esses botões para atualizar. Show. Vocês estão vendo que eu tenho aqui, né, as minhas regras, tá? Eu vou criar uma nova regra aqui com vocês, para a gente falar sobre os botões e o que a gente tem aqui de legal, né? Prioridade. Vamos começar por aqui. A gente tem a situação, ativo e inativo, mas vamos começar pela prioridade. A prioridade vai ser o sequencial da sua regra. Ou seja, se você colocar aqui prioridade 1, ela vai ser a primeira regra a ser executada no sistema. Todos os clientes que entram nessa primeira regra não vão entrar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente. Por quê? Porque eles já foram enquadrados na primeira regra, né? Então, esse aqui é o nível de prioridade, tá? Às vezes você tem duas regras de bloqueio, mas uma é a primeira e outra é a última. Você está querendo jogar algum cliente específico para essa última, só que você não consegue. Por quê? Por causa dessa ordem de prioridade, tá? Isso aqui, ela funciona com base nos filtros, tá? Então, você tem que analisar os filtros que você está utilizando para ver em qual prioridade que eles se encaixam. Se você fizer um filtro para todos, né, e um filtro específico, o ideal é que o filtro específico tenha uma prioridade maior, né, ou seja, uma prioridade menor, né, no caso, um filtro específico teria prioridade 1, né, eu quero somente bloquear os clientes do grupo webinar, beleza. Agora, se eu quero botar para todos os clientes, né, eu posso colocar como prioridade 2, né, uma prioridade maior, né, porque daí ela vai esperar com que entre nas regras antigas, nas regras anteriores, para aí sim enquadrar todo o globo de clientes. Atraso máximo e atraso mínimo. Vamos lá. Atraso máximo, né, vai ser a quantidade em dias, ok? Com base do boleto do cliente, ou seja, o vencimento do documento do cliente, né, o boleto. Quanto tempo que vai ser o máximo que vai ser dessa regra? É como se fosse um range, né? Então, por exemplo, clientes que possuem boletos atrasados até 60 dias, né, vão entrar nessa regra. Se o cliente possui um boleto que tem 62 dias, por exemplo, ou vamos pegar um número maior, tem 100 dias de atraso, ele não entra nessa regra, tá? Ele pode entrar em outras regras, né? Mas nessa regra especificamente, ele não vai entrar, beleza? Porque você passou o atraso máximo, né? Então não está dentro do range estabelecido, né? Que a gente está criando aqui. Atraso mínimo, né? Aqui também quantidade em dias, né? Do atraso mínimo para enquadrar. Então, se eu colocar 15 dias aqui, por exemplo, né? Eu vou ter um range de clientes que possuem um documento de 15 até 60 dias de atraso vão entrar nessa regra. Se o cliente tem um documento com 10 dias de atraso, ele não entra. Se o cliente tem um documento com 80 dias de atraso, ele não entra. Por quê? 10 dias é menor que o mínimo, né? Então, ele passou, né? E 80 dias é maior que o máximo. Então, também ele passou, né, desse range, né, que a gente criou aqui. Ok. Né? Aqui a gente vai definir os filtros para a gente dar uma funilada, né? Para a gente dar uma reduzida. Ah, eu quero ter uma regra de bloqueio específica para pessoa jurídica e uma regra de bloqueio específica para pessoa física, ou eu quero ter uma regra de bloqueio para cada grupo que eu tenho no sistema, né? Enfim, aqui as possibilidades são bem grandes, tá? Mas vamos lá.
No filtro aqui, a gente pode selecionar a origem do documento, ou seja, se vai ser um documento de adesão, se vai ser um documento de faturamento, tá? Faturamento tanto automático, quanto em lote, quanto individual do cliente. Se vai ser um documento do tipo outros, né? Muitas vezes são os documentos de lançamento avulso, tá? Serviços, ok? Ou vendas. Então, a gente tem essas operações, esses tipos de documento, né? Eu vou marcar todos, eu posso marcar todos, então, para mim, qualquer documento está valendo para bloquear meu cliente, né? Próximo campo aqui, ó, cliente bloqueável, né? Sim ou não? Isso aqui não é responsável para bloquear o seu cliente. Ele vai ser o campo lá do cadastro do cliente. Vamos dar uma olhada lá no cadastro do cliente? Né? Pedro. Beleza, esse aqui é o meu cliente aqui, né? Legal. A gente possui um parâmetro que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui o cadastro dele, né? Beleza, a gente possui os dados de cobrança. Aqui nos dados de cobrança, eu vou definir se esse meu cliente, ele é bloqueável, sim ou não. Então, aquela regra lá que a gente viu, ela é referente a esse campo, tá? Ela é referente ao campo se o cliente é bloqueável ou não. Vamos voltar aqui no cobrador. Beleza. Vou criar a regra aqui de novo. Então, vou colocar a de 1. Prazo máximo vai ser 60, mínimo 15, origem todos. Cliente bloqueável, sim ou não? Aqui depende, tá? Você pode criar uma regra para um cliente que não é bloqueável. Obviamente, não faz sentido criar uma regra de bloqueio para um cliente não bloqueável, tá? Mas você pode criar outras regras, por exemplo, de cancelamento, de suspensão, de redução de banda, né? Outras situações que não se encaixem em bloqueio. Outro ponto importante também para a gente frisar aqui é que o cobrador virtual também serve para fazer aviso, tá? Então, você não precisa necessariamente realizar uma ação no contrato do cliente. Você pode colocar um cobrador para enviar um aviso para o cliente, por exemplo, seu boleto está para vencer. Então, vamos pegar a seguinte ideia, né? Eu tenho lá 7 dias antes do vencimento, eu quero enviar uma mensagem para o meu cliente. Como que eu vou fazer isso aqui, os atrasos máximos e mínimos, né? Se, teoricamente, né, são só atrasos, né? Bom, aqui a gente tem uma jogada bem legal. Vamos ver aqui, eu vou até aproveitar para mostrar para vocês, né? Se eu quero 7 dias antes do vencimento, o atraso máximo vai ser 0, tá? 0 corresponde ao dia do vencimento, então, até o dia do vencimento, os meus clientes vão entrar aqui. E o atraso mínimo, tá? Eu vou colocar menos 7. Então, tá nesse range aqui, né? A gente pode negativar, né, as situações. Vocês podem ver que aqui eu tenho, né, uma situação assim, né? Por exemplo, de menos 10 até 0, eu vou enviar um aviso para esse cliente, né? Aqui eu só envio um aviso mesmo, né? Esse caso aqui, eu colocar atraso máximo 0 e atraso mínimo, por exemplo, menos 10 também, né? Vou colocar menos 7. Eu posso só enviar um e-mail, um SMS, um push, né, informando para o meu cliente, né, você possui o seu boleto está próximo do vencimento, alguma coisa do gênero, né, e você que vai definir qual vai ser a mensagem que você vai querer passar para o seu cliente, né, quando ele possuir 7 dias restantes para o vencimento, né, então a gente tem esses valores negativos aqui que a gente pode utilizar, tá? Se a gente clicar para baixo, você vai ver que o sistema permite colocar esses valores, você não precisa digitar. Você pode ir clicando aqui no íconezinho aqui. Beleza. Então, vou fazer uma regra de bloqueio de todos os documentos, somente para clientes bloqueáveis. Tipo de cliente, se vai ser pessoa física ou pessoa jurídica, vou botar aqui para os dois, tá? Tipo de conta, pós-pago ou pré-pago. Essas informações todas aqui do filtro, tá? São referentes aos clientes, são referentes ao cadastro do cliente. Ou seja, eu estou separando filtros que o sistema vai puxar os clientes que estão enquadrados nesse filtro, né? O cadastro dele, sim, entra aqui dentro dessa
desse funil que eu estou fazendo aqui, né? Lógico, eu posso colocar tudo também, não tem problema, mas né, a gente pode também dar uma funilada para ficar algo específico para cada grupo, por exemplo. Que é o que eu vou fazer aqui. Grupo de clientes, eu só quero grupo webinar, não quero outros grupos. Grupo de cobrança, pode ser todos, também não tem, né? Vou colocar todos os grupos aqui. Tipo de cobrança, né? Aqui é o tipo do documento, se é um documento simples, se é um documento registrado, se é um débito em conta ou se é um cartão, né? Um lançamento. Então, vou marcar todos também, tanto faz. E esse é um ponto legal, né? Se esse aviso aceita, esse aviso não, se essa regra, tá? Aceita aviso de pagamento. Como assim aceita, né? Porque às vezes o cliente vai fazer o aviso, tá? Você vai receber a notificação do aviso, vai ser gerado lá nos relatórios de aviso de pagamento que o cliente fez, o aviso e tudo, mas ele não vai ser desbloqueado, tá? Porque né, não foi aceito o aviso de pagamento dentro dessa regra. Tá? Então, se eu deixar como sim, né, quando o meu cliente fizer o aviso, né, lógico, a gente tem as regras do aviso de pagamento, né? Mas se o meu cliente faz o aviso e ele está dentro da minha permissão de desbloqueio, né, ele vai ser desbloqueado automaticamente. É assim que ele faz o aviso. Tá. Vamos lá. Então, fiz aqui. Show, filtrei. Eu também tenho a possibilidade de filtrar por planos. Então, eu posso selecionar um grupo de planos ou algum plano específico para enquadrar né, os meus clientes. Lembrando que esses planos aqui têm que ser referencial ao documento. Então, lá na composição do documento tem que ter esses planos, né? Porque senão não vai dar certo, tá? Você vai estar funilando, você vai lá fazer um documento avulso sem plano nenhum, ele não vai entrar na regra, né? Ele precisa estar vinculado a esse contrato, a esse plano, no caso. Eu não vou marcar nada, né, para entrar todo mundo aqui. Visualização de página de aviso. Esse campo aqui, o pessoal tem muita dúvida, né? Então, vou aproveitar para falar com vocês como é que ele funciona. Esse campo, ele é funcional, tá? Ele é mais válido para microtik. Também funciona para outros tipos de equipamento. Lógico, você precisa configurar também no seu equipamento. Mas, qual que é o ponto dele? Ele só vai funcionar se for HTTPS. Né? Ou seja, o site, né, o website que o seu cliente está navegando não pode ter um certificado SSL. Ele não pode ter, tá vendo esse cadeadinho aqui, né? Falando que o meu site aqui, ele é uma conexão segura, né? Ele possui um certificado válido, tananã. O RBX de vocês também necessita de um certificado, tá? Então não vai funcionar para a central do assinante, mas alguns sites, né, de governo, enfim, alguns sites eles não possuem certificado, né? Ou seja, ele vai ficar só HTTP dois pontos barra barra. Ele não tem um S, que o S é de seguro. Então, essa página de aviso aqui, ela só vai ser exibida no navegador, tá? Como é que isso aqui funcionaria em tese? Ele pegaria o navegador, né? Ele pegaria lá onde você está tentando navegar e jogaria o aviso em cima da página. Funciona dessa forma, mas só funciona em páginas que não possuem um certificado SSL. E hoje em dia, em 2024, é muito difícil, tá? Não vou falar que não tem, porque tem, né? Tem grandes faculdades aí que possuem vários sites sem certificado, né? Sites acadêmicos, enfim. Mas é algo inseguro, né? Cibersegurança praticamente nenhuma. Então, raramente uma pessoa comum, né? Um usuário comum da internet vai entrar num site sem certificado. Tá? Ele vai tentar entrar no Google, no YouTube, no Facebook, ele vai tentar fazer esse tipo de acesso. E esse tipo de acesso, todos possuem certificado. Tá? Até mesmo a sua central do assinante web possui certificado. Então, né, esse campo aqui ele só vai funcionar nessa condição específica, que é que ele só vai interceptar a conexão, né, e de sites que não possuem certificado. Ok. Envio de aviso por e-mail. Né? Aqui é basicamente, você pode enviar um aviso, né? O que é esse aviso? É um aviso que a gente fez lá no formato aviso, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Se vocês verem aqui em cima, ó,
não tem nada. Assim que eu selecionar o enviar aviso por e-mail, como sim, né? Uma vez, duas, três, apenas uma, enfim, que eu defino com base nos horários, colocar apenas uma vez, né? Aqui em cima vai aparecer um hint, né? Página de aviso. Aí eu tenho que selecionar qual que é a página que eu vou enviar, beleza? Então, eu vou mandar aqui a página web, né? Show. Eu tenho que informar qual que vai ser o gateway para o envio desse e-mail, né? Um gateway cadastrado no seu sistema. Caso não apareça nada, né? Dá uma olhada lá em e-mail e ver se tem algum gateway inativo, por exemplo. Então, vou pegar aqui um gateway aqui. Assunto do e-mail, vou colocar aqui vencimento próximo. Legal, já tem até aqui. Vencimento próximo, né? Destinatários, né? Vamos lá, o que são os destinatários? Cadastro geral, cadastro do cliente, ponto. Cadastro do tipo, contatos, tá? Verdade, contatos do tipo geral, contatos do tipo administrativo e contatos do tipo técnico são de outro campo, tá? Não é do cadastro do cliente em si, é lá naquele botãozinho contatos, né? Eu vou marcar aqui só para não perder essa regra, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que vê ela aqui no RBX. Então, a gente tem este ícone aqui, né? É um homenzinho com um telefone aqui, ó. Esse ícone aqui, quando eu passo o mouse em cima, aparece contatos. Né? É do lado de contratos. Então, cliquei aqui, beleza? Aqui eu vou ter os contatos, né? Que eu posso cadastrar do meu cliente, ou seja, o meu cliente forneceu esses contatos, né? Então, se eu usar novo aqui, eu posso preencher essas informações. E a gente tem o tipo, né? É esse tipo aqui que vai ser lá do cobrador, tá? Então, a gente tem geral, administrativo e técnico, beleza? Então, esses contatos são referentes a essa parte aqui, né? Essa parte cadastrada no cliente, tá? Não no cadastro do cliente em si, e sim naquele botãozinho. Vamos voltar aqui. Beleza. Opa, aqui, sei lá. Então, aqui é o exemplo, né, do envio de aviso por e-mail. A gente também, né, junto do aviso, a gente pode enviar um boleto anexado, tá? Vamos lá aqui, enviar um boleto anexado. Então, vou colocar 5 vencimento original. A gente tem duas opções, né? 5 vencimento atualizado e 5 vencimento original. Isso aqui vai depender qual que é a sua regra de negócio, se o seu convênio, né, a forma que você usa a cobrança financeira no sistema permite atualizar boletos, sim ou não. Tem toda essa ideia que você precisa ver, mas, né, por padrão, vai ser sempre sim um vencimento original. Tá? Até para quando o cliente for pagar atrasado, né, ser cobrado juros e multa, mora, esse tipo de coisa. Beleza. Eu vou retirar aqui, vamos para o próximo. Envio de aviso por SMS. Veja que sumiu, tá? Aqui em cima, ó, sumiu a página de aviso. Por quê? Porque a página de aviso, ela só vai exibir nessa visualização aqui, né, que intercepta a conexão, mas só funciona naquela condição que eu passei para vocês, e no e-mail, tá? Porque o corpo do e-mail vai ser a página. Beleza? Qualquer coisa a gente faz um testezinho aqui, né, com vocês. Envio de aviso por SMS. Vou marcar apenas uma vez também, né? O horário eu defino, então, enfim. Gateway para envio de SMS. Vou ter que selecionar um gateway. Tá? Vou colocar esse aqui, por exemplo. Conteúdo do SMS. Sei lá. Aqui eu vou escrever o que vai ter dentro desse SMS. Lembrando que, né? Se o seu gateway é de SMS, ele é SMS puro, nativo, somente SMS, tem um limite de caracteres. Então, por exemplo, quando eu digito aqui, vai aparecer 9 caracteres digitados, né? Que é para eu ter uma noção de quantos caracteres eu estou enviando, né? Porque às vezes você vai escrever uma mensagem muito longa, né? Ou vai puxar uma palavra mágica que vai deixar um texto muito grande e vai estourar o limite de caractere. Digamos que o limite de caractere seja 155, né? Então, dependendo da... Aqui, ó. Dependendo
da informação que você enviar aqui, ó, isso aqui já não vai chegar tudo isso aqui para o cliente. Ele seria cortado mais ou menos daqui, assim, ó. Né? Digamos que seja só 150 caracteres, ou seja, todas essas informações aqui, os numerais aqui, eles não vão ir, né? Porque eles estourou. Isso aqui é uma limitação do gateway, tá? Do gateway de SMS. Se o seu gateway for daqueles gateway que envia, né? Tipo um bot que envia para o WhatsApp, tudo, aí não tem limitação, né? Na verdade tem, mas é um campo maior, né? Você consegue botar bastante coisa ali. Mas se for SMS puro, veja com o seu gateway quantos caracteres você consegue estar enviando. Beleza? De destinatários, mesma coisa do e-mail. Cadastro geral é o editar cliente, né? O cadastro do cliente. E os contatos aqui são os contatos cadastrados lá naquele botãozinho do cliente também, da linha do cliente. Envio de mensagem por push, né? Central do assinante mobile. Esse aqui é legal, mas para funcionar, você precisa ter um aplicativo, certo? É um aplicativo desenvolvido por nós, enfim. Se você possui o aplicativo, você consegue mandar um push. Poxa, Pedro, o que é um push, né? Sabe as notificações quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, aparece lá, fulaninho te mandou oi, né? É a mesma coisa. Essa é a notificação que você recebe do celular. Então, se eu mandar aqui, por exemplo, enviar pelo menos uma vez ao dia, vai perguntar qual é o conteúdo. Eu posso mandar, né? Boleto vencido. Só para aparecer o pushzinho lá, né? Ou seja, o seu app vai notificar o seu cliente, né? Lá na abinha lá, que normalmente sobe de cima para baixo, né? Vai depender de qual aparelho que ele usa, tá? Lembrando que essas notificações por push, né? Se você possui o aplicativo, a gente tem o aplicativo tanto o Android quanto o iOS, né? E funciona para os dois. Ok, vamos para as regras envolvendo, né? Ações em contratos, tá? Antes disso, só para fechar aqui, eu posso mandar um e-mail, salvar e, né? Tá, atraso mínimo pode ser marca atraso máximo, obviamente. Beleza. Eu posso salvar e pronto. Eu não preciso necessariamente bloquear, cancelar, fazer qualquer coisa no contrato do cliente. Eu posso então, somente, né, enviar um e-mail, que é o exemplo que eu falei lá, né, de colocar, né, -7, né, ou -10, aí ver como que vai entrar essa regra para você, né, no atraso mínimo, que são boletos que não venceram ainda, que estão para vencer, né, então -7 de mínimo e 0 de máximo seriam boletos que estão 7 dias antes do vencimento. Então, ele mandaria um e-mail de aviso, por exemplo, né. Outro ponto também que eu vou comentar aqui com vocês é sobre a página de aviso, tá? O tema de hoje não é formato aviso, mas a página de aviso, né, veja que aqui é o webinar, ele vai estar aqui, ó, empresa formato avisos, beleza? Então, aqui que você vai fazer, né, a sua página de aviso. Aqui é um exemplo, né, de aviso que a gente tem criado aqui, mas aqui você consegue incluir imagem, consegue incluir vídeo, você consegue também editar em HTML, né, se você manjar um pouquinho de HTML, dá para fazer bastante coisa, se não, você pode usar os nossos editores, né, nossos point and click aqui, que facilita também, né, criar um Excelzinho aqui dentro, enfim, parece bastante com o Word, só que é um pouco mais simples. Vou voltar para o cobrador. Agora vamos falar sobre as regras envolvendo ações em contratos. Então, vou deixar aqui como não. Né? Primeira regra, limitação de banda. Tá? Limitar banda, sim ou não? Marquei como sim, eu vou ter que definir, né? Taxa de limitação, download e upload. Isso vai ser percentual ou valor, né? Então, aqui eu vou ter que colocar qual que é o valor, né? Então, vou colocar 256K, 256K. Então, eu estou limitando a banda do meu cliente em 256K e 256K. Show. Esse é o valor que o EBX vai enviar. Poxa, Pedro, estou tentando limitar a banda do meu cliente, não estou conseguindo. O que está acontecendo? Veja a seguinte coisa, a seguinte informação. Aqui em parâmetros avançados, tá? Empresa, clientes, planos, parâmetros avançados,
O RBX, ele é um radius, né, obviamente, e ele precisa enviar alguma informação para o controlador, né, para o seu equipamento que faz a distribuição, a autenticação, que está sendo limitado à banda, tá? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um microtik, tá? Mas funciona para qualquer equipamento, é só configurar o atributo. Eu vou colocar aqui que o tipo, né, vai ser cobrador virtual redução de banda, beleza? Então, aqui eu posso colocar essa informação aqui, ó. Tá? Pronto. Né? Aqui ele vai enviar, né, aquela velocidade para esse campo aqui. Tá? Outro ponto importante também para ver, né? Poxa, não deu certo a questão da redução de banda, não tá, meu cliente não está ficando com 256K. Dá uma olhada no cadastro do plano, tá? Porque lá no cadastro do plano tem um campo que chama aqui, ó, banda limitada pelo cobrador, né? Download e upload. Aqui você consegue definir qual vai ser a banda, né? Que aquelas palavras mágicas lá vão enviar. Nada impede também de você falar, eu não quero ficar entrando em plano nem nada do gênero, não. Então, tranquilo. Você bota o valor direto aqui. Então, eu poderia, ao invés de usar a palavra mágica aqui, né? Eu poderia colocar 256K. 256K. Ou seja, sempre que o cobrador virtual enquadrar meu cliente na regra limitação de banda, esse atributo aqui vai ser enviado para o meu equipamento, tá? Aí você só precisa ver certinho qual que é o atributo que a gente vai enviar, ou seja, o atributo aqui a gente tem vários atributos com base nos equipamentos, né, existentes. E qual que vai ser a operação, né? Tem algumas operações diferentes, cada equipamento precisa de uma, né? Igual, mais igual, ou 2 pontos igual, né? Diferente igual. E o valor que você vai estar enviando, né? Show. Então, para funcionar o cobrador de limitação de banda, precisa ter essa linha aqui configurada nos parâmetros avançados, exceções. Vamos voltar lá para o cobrador. Um cobrador virtual, regrinha aqui que a gente está fazendo. Vamos lá. Isso aqui. Então, esse aqui é o caso da limitação de banda. Beleza? Vou deixar como não. Bloqueio de navegação, né? Isso aqui é se você vai bloquear a navegação. Vou colocar como sim. Autenticação, nada a fazer e negar, né? Toma cuidado que nesse negar aqui, né, pode ser que muitos clientes começam a bater no seu radius, né? Tipo, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 clientes começam a tentar autenticar de 2 em 2 minutos e o RBX vai negar. Isso pode ocorrer uma sobrecarga, tá? No seu radius. Mas isso aqui é uma forma também, né, de cortar a autenticação do cliente, né? Bloquear a navegação dele. Por quê? Se você não autentica, ele não conecta. Simples. Isso aqui é legal para quem tem até 500 clientes, entendeu? Mais que isso, já vai começar a sobrecarregar o seu sistema. Aí você tem que ter uma outra prática. Como que seria essa outra prática? Eu vou colocar nada a fazer na autenticação, né? Tem aqui também bloquear clientes em finais de semana e feriado? Sim ou não? Você vai querer bloquear o seu cliente no final de semana e feriado? Você tem que saber qual que é a sua regra de negócio. Eu vou colocar aqui, eu vou bloquear sim, porque eu sou malvado. Então, salvei aqui. Tá. Intervalo de atraso inválido para ação de bloqueio. Atraso mínimo, 10. Beleza. Veja que o sistema ele me ajuda, né, a fazer certas coisas que não faz sentido, né? Então, você não pode bloquear um cliente que o boleto não venceu ainda, né? Que o atraso mínimo, no caso, estava 0. Então, beleza, sim e tal. Como que eu vou fazer para bloquear o meu cliente sem negar a autenticação dele? Semelhante à limitação de banda, tá? Eu tenho duas escolhas. Eu posso criar uma pool de IP e passar um IP bloqueado para esse meu cliente, ou seja, meu controlador, quando receber essa notificação, né, o RBX vai falar, ó, esse usuário aqui, PPPoE, agora tem esse IP aqui. O seu controlador vai falar, opa, esse IP não tem conexão, ele tem 0 de download e 0 de upload. Então, retorna 0 de download, 0 de upload
para o seu cliente, né? Essa é uma forma. A gente também tem outra forma. Qual que é essa outra forma? Mesma coisa lá da redução de banda, né? Empresa, clientes, parâmetros, planos, parâmetros avançados. Em avançadas exceções, a gente tem o cobrador virtual bloqueios, onde a gente pode enviar um atributo para o seu equipamento, né? E esse atributo, ou seja, quando o seu equipamento receber esse atributo, ele vai saber que, né, lógico, você tem que configurar isso, né? Isso aqui não é genérico, não é padrão, não é o mesmo para todo mundo. Você vai ter que configurar isso no seu equipamento, independente de qual seja, tá? Mas ele vai receber igual. Eu estou enviando para o meu microtik bloqueados. Então, como atributo, né, address list. Né? Então, quando o meu microtik receber, opa, essa autenticação BPPoE me mandou atributo bloqueado. Então, eu corto a conexão dele. É assim que funciona, né? Então, a gente tem aqui a mesma coisa, né? Cobrador virtual bloqueios. Lá, cobrador virtual. Vamos voltar para a regra. Vou tirar aqui, então, bloqueio. Vamos ver outro. Suspensão de contratos. Como que funciona a suspensão de contrato, tá? A suspensão de contrato, ela funciona da seguinte maneira. Ela é semelhante, ela é uma mistura de bloqueio com cancelamento. Mas, assim, diferente, né? Ela é uma coisa única, né? Quando você suspende um contrato, por exemplo, suspende um contrato por um mês, né? O RBX não fatura ele nesse mês. Tá? O RBX entende que ele não vai ser faturado nesse mês. Então, o contrato suspenso não é faturado, né, no mês de suspensão. Esse é o diferencial da suspensão. A suspensão também vai cancelar a navegação, negar, enfim, vai ter todas essas paranauê aí que eu falei, mas o diferencial, sistemicamente falando, é que um contrato suspenso não é faturado. Né? Ok, no período que ele está suspenso, tá? Também tem a regra, mas aí é regra, cada um usa ou não, né? Isso aí é lá no cadastro do plano. Se você vai cobrar do seu cliente o período que ele ficou bloqueado. É como se fosse a mesma coisa, né? Então, se você não cobra o seu cliente de período bloqueado, não tem por que se realizar a suspensão. Agora, se você cobra o seu cliente de período bloqueado, aí talvez faça sentido suspender ele antes de realizar um cancelamento. Né, justamente para você ter mais uma tentativa de contato, né, uma retenção, alguma coisa do gênero. Então, se eu marcar aqui suspender igual assim, né, veja que o bloqueio, o limitar e o cancelamento, eles ficam somente leitura, eu não consigo clicar aqui. Beleza? Top demais. Então, vamos para o próximo. Cancelamento de contratos. Cancelar contrato do cliente, né, se eu marcar sim, todos os documentos, né, todos os clientes que possuírem documentos dentro desse range vão ser cancelados, tá? Dentro do range. Lembra disso, sempre dentro do range. Falar, Pedro, mas daí no caso de cancelamento, meu cliente ele tem que ter atrasado 90 dias ad infinito. Beleza, é 90 dias ad infinito? Bota 9999 aqui. Né? Daí seu cliente vai poder ter um documento aberto com você o resto da vida. Né? Ou pelo menos por 9.999 dias, né? Bastante tempo. Esse aqui é o caso do exemplo de cancelamento, tá, pessoal? Não use esse 9999 para tudo, tá? Bloqueio é legal ter um intervalo ali certinho, né? O legal é você, se você for fazer uma regra de negócio perfeita, primeiro, né, mandar um aviso antes do vencimento. Segundo, mandar um aviso um dia antes e um dia depois do vencimento, né? Terceiro, reduzir a banda. Quarto, realizar o bloqueio. Quinto, suspender se você cobra o bloqueio do seu cliente. Sexto, né, ou quinto, né, se não for usado o quinto, cancelar o cliente de fato. Tá? Esse aqui seria uma regrinha de negócio legal para vocês poderem implementar ou pensar, né, como é que vocês vão realizar aí dentro do negócio de vocês. Cancelamento, né? Selecionei como sim. Os outros campos, eles não consigo fazer nada, né? Não faz sentido fazer essas coisas ao mesmo tempo. Cancelar é cancelar de fato. E agora a gente vai trazer algumas informações importantíssimas e que não podem, a gente não pode pular elas, a gente tem que preencher, né? São as informações obrigatórias. Motivo de cancelamento, a gente vai ter que colocar aqui qual que é o motivo de cancelamento, né? Aqui no caso só tem um, mas você pode criar um motivo de cancelamento, por exemplo,
cancelado pelo cobrador, tá? É um exemplo legal, né? Para você diferenciar os cancelamentos feitos pelo cobrador automaticamente dos cancelamentos que o seu cliente solicitou, enfim, outras situações que não foi automática do cobrador. Aqui, está compartilhado. Outro campo, estornar faturamentos futuros. Sim ou não? Você quer que o seu sistema estorne documentos que já foram gerados para o seu cliente? Ou seja, se eu estou cancelando meu cliente no mês de fevereiro e eu tenho documento no mês de março, abril e maio, eu vou estornar esses documentos? É isso que esse campo diz, tá? Opa, ficou melhor agora, hein? Beleza. Aí, motivo do estorno, tá? É o motivo do estorno, né? Caso você for realizar, tá? Muito cuidado com isso aqui. No caso de carnê, tem que ver, né? Como é que vai ser a sua regra, mas existe essa possibilidade sim ou não. Se for sim, você pode ou não informar o motivo do estorno, tá? Eu vou sempre recomendar para vocês informar o motivo, tá? É bom para os seus relatórios, para o seu sistema, né? Os dados são sempre muito importantes para você ter uma métrica boa mais para frente, né? Então, mas eu não vou estornar, não. Vou deixar os boletos que foi gerado, eu vou largar. Cancelamento. Faturamento, né? Do mês de cancelamento. O que, que você vai fazer com o faturamento do mês que você está cancelando o cliente, né? Estou cancelando meu cliente no mês de fevereiro. O que, que eu vou fazer com o faturamento dele? Nenhuma ação? Não vou fazer nada. Então, ele tem o boleto de janeiro, fevereiro, não vou fazer nada, né? Não gerar residual, né? Se eu vou ou não gerar um residual. Ou gerar um residual no próximo faturamento. Então, ou seja, quando eu for faturar em lote automaticamente, enfim, os meus clientes, né? O sistema vai pegar lá um tanto de dias que esse meu cliente ficou conectado de fato, né? E vai gerar um valor ali, igual a gente ficou conectado, sei lá, 15 dias. Então ele vai pagar, ele vai gerar um boleto de metade do valor, né? Que ele deveria pagar, de fato, né? Então, isso aqui é relativo, né? Regra de negócio. Estornar pré-faturamentos futuros. Pré-faturamento, pessoal, né? O que, que eu tenho no pré-faturamento, tá? Um pré-faturamento pode ter duas situações no sistema. Isso aqui não é voltado a pré-faturamento, mas eu já vou dar um briefing para vocês. Você pode ter um pré-faturamento de acréscimo, um pré-faturamento de desconto. Um pré-faturamento de desconto é quando o cliente te paga mais do que ele deveria. Então, esse valor ele vai ser descontado num boleto gerado futuramente. Esse é um pré-faturamento de desconto. Um pré-faturamento de débito, né? Como é que ele funciona? Você tem uma regra lá no RBX, nos parâmetros financeiros, né? Que você define um valor mínimo, né, para gerar o pré-faturamento, esse tipo de coisa. Então, digamos que você foi gerar um boleto esse mês, só que não chegou nesse valor mínimo. Digamos que meu valor mínimo seja R$30, mas o RBX ia gerar um boleto de 20. O que acontece com esses R$20? Eu vou perder ele? Não. No outro mês, quando você for faturar o seu cliente, esse valor, ele vai entrar como um pré-faturamento, ele vai ser tipo um residual que não foi cobrado no mês, né, por causa da regra que você definiu, tá? Então, aqui vai dizer se você quer estornar pré-faturamentos futuros, sim ou não. O pré-faturamento do mês de cancelamento, o que, que você vai fazer com ele, né? Caso você não vai estornar ele, né? Então, você vai manter ou se você vai excluir, tá? Muito cuidado com esse campo aqui. Conheça bem a sua regra, veja, pense nessas situações, né? Porque tem dois tipos de pré-faturamento, o que desconta e o que cobra. Conta para lançamento da multa, né? Aqui vai ser a conta corrente, tá? Do lançamento da multa de cancelamento. Como assim a multa de cancelamento, Pedro? Nunca vi isso. Lá no cadastro do plano, né? A gente tem uma aba que chama multa de cancelamento. Lá você coloca, vou dar um exemplo aqui, o histórico, beleza, né? Histórico a gente sempre tem que definir quando a gente abre o documento, quando a gente baixa, enfim. Mas eu vou mostrar aqui para vocês onde que fica a multa, tá? Vamos. Planos.
Multa de cancelamento aqui, ó, fórmula para cálculo de multa. É aqui que você coloca a fórmula para esse cálculo, beleza? É para ver, você pode ter alguns exemplos aqui no Hint, né? Que a gente tem algumas palavras mágicas para realizar esse cálculo, enfim, você pode pedir ajuda para a gente também, para ajudar vocês a montar essa multa, né? Imagina assim como é que vocês querem na cabeça de vocês. Se ficar com alguma dúvida nas palavras mágicas, você pode chamar a nossa equipe. Mas é aqui que vai ser a parte do cálculo, né? Pode ser um valor fixo também, tranquilamente, sem problema nenhum. E aqui vai ser a fórmula, né, do cálculo de multa. Então, essa multa que a gente está falando, caso ela exista, né? Se ela não existe aqui, igual esse caso aqui desse plano, não existe. Então, não vai ser gerado multa, não tem conta nem histórico. Mas caso ela exista, ela vai ter que ser dito para o sistema, né? Qual conta e qual histórico que eu vou lançar essa multa. Vou botar aqui no cobrador mais uma vez aqui. Então, cobrador, beleza. Agora eu vou colocar não. A gente tem aqui integração com o SPC Brasil, tá? Esse campo aqui é somente se você possui a integração com a SPC Brasil, tá? E aqui tem um campo que causa muita dúvida, tá? Eu vou aproveitar para falar desse campo. Enviar documento para a SPC Brasil, né? Aqui está falando, ó, não existe integração cadastrada, ou seja, não vai funcionar de nada. Mas se existe uma integração cadastrada e você marca como sim, né? O que acontece? Esse tema não é sobre integração SPC Brasil, mas eu vou comentar também. Na integração, né? Tá, deixa eu botar aqui que eu vou mandar um e-mail aqui. Tá, eu vou então mandar e-mail. Vou ter só um bloqueio que é mais simples. Na integração, né? SPC Brasil, como que ela funciona, né? Em poucas palavras, né? A gente tem aqui o menu financeiro cobrança SPC Brasil. Basicamente, você precisa gerar um arquivo de remessa e um arquivo de retorno. Ponto. Então, esse enviar, né, para a integração, tal, é para enviar para o sistema saber que aqueles documentos que o cobrador encontrou, dá essa regra, vão entrar nessa remessa. Não significa que vai ser enviado automaticamente lá para a SPC Brasil, né? A nossa integração, ela não é online. Ela é a partir de arquivo de remessa e retorno. Então, a gente precisa gerar uma remessa, mandar para a SPC Brasil, e aí o retorno que vai fazer as ações no documento. Tá? Então, só comentando aqui, para tentar sanar um pouco dessas dúvidas aqui referente a esse campo, né? Outra coisa legal, vocês notaram que ficou uma linha vermelha aqui que eu não comentei, né? Quando você cancela um contrato, se o seu sistema possui a logística reversa, eu chamo de logística reversa, mas, enfim, retirada de equipamento, né? Se você usa a lógica, os tópicos de retirada de equipamento, né? O sistema já fala, ó, os equipamentos cadastrados em comodato para estes contratos serão transferidos, ou seja, automaticamente já vai cair para aquela locação, para essa locação aqui, né? E o seu destino final deverá ser tratado no atendimento que vai ser aberto automaticamente. Não é esse atendimento aqui, ó. Tá vendo? Abertura automática não é esse atendimento. É um atendimento cadastrado lá em dados gerais, estoque. Vamos ver isso? Então, aqui em dados gerais, ó, empresa, parâmetros, dados gerais. Na abinha estoque, eu vou ter, utiliza requisições? Sim, não. Né? Se você utiliza, né, você vai ter também que tratar essa requisição, beleza? Agora aqui, retirada de equipamentos do cliente. É esse campo aqui, certo? Então, ele vai ser enviado automaticamente para essa locação temporária, vai ser aberto um atendimento do tipo fluxo, do fluxo venda webinar, e o atendimento vai ser especificamente esse, né? Esse que está marcado aqui, tá? Então, enfim, você pode também abrir só um tópico, se você trabalha com um tópico, mas você pode ter um fluxo de retirada, né? E você só seleciona ali qual tópico que vai ser aberto este atendimento de retirada. E se você vai designar para um usuário específico tratar disso, ou para um grupo, né? Um grupo de usuários. Se você não designar, você pode não designar, mas alguém vai ter que ir lá e capturar, porque senão isso vai ficar na logística reversa do seu estoque para sempre,
e mais para frente, você não vai conseguir movimentar esse equipamento, justamente por ele ter pendências com atendimento e requisições, se você for usar. Então, beleza. Vamos voltar aqui, acho que a gente está quase finalizando. É o último campo. Vou deixar aqui como não. Vou deixar só bloquear, né? E aqui vai ter o último campo aqui do cobrador, né? Que é abertura automática de atendimento, né? Se você vai abrir um atendimento, né? De maneira automática, né? Por qualquer motivo que você coloque aqui, qualquer situação, mesmo que seja só um envio de e-mail, um envio de SMS, você pode colocar o sistema para abrir um atendimento, tá? Então, colocar assim, né? No caso aqui eu estou fazendo para bloqueio, beleza? Então eu quero que abra um atendimento quando for bloqueio. Aí, mesma coisa, vou ter que definir se é tópico ou fluxo, vou colocar aqui, por exemplo, fluxo, né? Aí, como é fluxo, eu tenho que informar, né? Qual que é o meu fluxo, vou colocar aqui o fluxo webinar, qual que é o... Vou pegar um outro fluxo aqui, fluxo exemplo. Pegar uma das etapas, né? Então, vai ser a etapa 1. Se eu vou designar grupo, usuário, mesma coisa, né? Então, eu vou designar para um usuário aqui. Vai ser o meu usuário. Eu vou designar para o meu próprio usuário. Assunto, bloqueio do cliente. Um exemplo, tá? Pois pode ser muitas coisas que a gente pode abrir isso aqui. Abertura, se vai ser por contrato ou por pacote. Se você usa pacote, abra por pacote. Se você trabalha com planos avulsos, né, abre por contrato, ok? É o alvo daí, tá? E aqui vai ter um campinho aqui, ó. Vincular atendimento aberto pelo cobrador virtual com atendimento da central de cobranças. Então, se você utiliza a central de cobranças, né, você pode vincular este atendimento aqui, que é um cobrador, ele, na maioria dos casos, vai ser um atendimento, né, de cobrança, vai ser uma regra envolvendo cobrança, então você pode vincular elas ou não. Vai depender de como você quer que o sistema trabalhe para você, né? Beleza. Então, pessoal, e basicamente é isso, tá? Não tem mais o que falar. Eu vou mostrar aqui para vocês fazer um testezinho aqui de bloqueio, e aí eu vou liberar aqui para dúvidas, beleza? Então, vou salvar aqui. Então, documentos de 10 a 90 dias vai ser bloqueado, ok? Lembrando que no filtro que eu coloquei, eu só quero os clientes do grupo Webinar, né? Então, vou vir aqui no meu empresa cliente cadastro, eu vou fazer uma pesquisa, né? Eu vou procurar aqui grupo, plano de grupos Webinar. E vou trazer aqui todos os meus clientes do grupo Webinar. Só tem um, claro. Então, vai ser o meu cliente, né? Eu vou faturar ele. Ele não tem nenhum documento ainda, tá? Mas ele tem um contrato do ano passado. Então, eu vou faturar ele em dezembro de 2023. Somente contratos. E vou selecionar esse contrato aqui. Vou selecionar, né, o histórico, as informaçõezinhas aqui, e vou executar. Ok, foi gerado um documento de R$ 89,90, né? Show, consigo encontrar esse documento aqui, beleza. Ele tem, ó, atraso, ó, ATR, né? 50 dias de atraso. Você vai perceber que quando o documento ainda não atrasou, tá? Ele vai ficar negativo. E isso vem aquela lógica que eu passei para vocês, né? De aviso, próximo do vencimento, esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Cobrador virtual, né? 50 dias, 50 está entre 10 e 90. Então, ele vai entrar nessa regra, né? É para bloquear o contrato apenas, tá? Então, vou até fazer um mais legal aqui. Vamos voltar na meu cliente lá. Vou mandar um e-mail para mim. Ver aqui. Pedro Neto. Deixa eu só ver se está no meu e-mail aqui, isso aqui. Tá com o meu e-mail, beleza. Então, vamos lá. Cobrador virtual. Aqui, cliente bloqueado, beleza. Eu vou mandar um e-mail uma vez, apenas uma vez,
O gateway de e-mail vai ser esse exemplo de envio de e-mail. Vou colocar bloqueado por inadimplência. Beleza, faltou aqui a correção aqui, né? Esse aí eu vou mandar o boleto para anexo. Com esse original. Salvei. Tá. Como eu vou enviar apenas uma vez, vamos pegar aquela regrinha lá dos horários, né? Para você entender como é que funciona isso. Então, vou vir aqui em horários. Vou abrir. Ó, veja que tem duas abas, né? Do lado esquerdo, tá? Quando você está olhando para a tela, do lado esquerdo, a gente tem cobrador virtual. E aqui embaixo a gente tem, né, as ações. Uma vez só, uma vez ao dia, tá? Uma vez só e acabou. Nunca mais envia, a não ser que ele saia entre da regra. Uma vez ao dia, todo dia, uma vez, 2 vezes ao dia, e assim sucessivamente, até 4 vezes ao dia. Tá? Então, como eu vou mandar apenas uma vez, né? Se eu não me engano, foi só apenas uma vez. Deixa eu só ver aqui para ter certeza. Isso, apenas uma vez. Beleza. Então, como eu vou mandar apenas uma vez, eu vou colocar um horário aqui. Vou colocar às 16h11 e 12. Então, 6h12, para a gente ter um tempo de falar mais um pouquinho. E aqui a reconexão, né? Que eu falei, é o horário lá, o cobrador normalmente roda na base de vocês. Então, ele vai enviar apenas uma vez aqui às 16h12. Tem da central de avisos, você vai para um próximo webinar, mas funciona da mesma maneira. Então, tá aqui, salvar, ok. Eu vou forçar o meu cobrador a funcionar. Eu vou clicar aqui em recarregar. Esse botão recarregar, basicamente, ele é isso. Ele força o seu cobrador a rodar de novo. Ah, Pedro, meu cliente está aqui reclamando e tal, que ele pagou, eu queria liberar ele, enfim. O que eu vou fazer? Né? Você pode recarregar o cobrador, porque se foi feito abaixo do documento no seu sistema e o sistema não está parametrizado para desbloquear automaticamente, né? Se você clicar aqui em recarregar, ele já vai ver, opa, esse documento está bloqueado, vai tirar da regra e o seu cliente vai ser desbloqueado. Né? Mas aqui são só alguns casos, tá? São só exceções. Boa parte, né? Registro online, integrações com bancos, elas já realizam desbloqueio. Então, aqui, ó. Já tem aqui a quantidade de clientes que entrou nessa regra aqui, legal. Vamos ver se entrou o meu cliente. Ó, Pedro Neto Webinar, também tem os outros clientes aqui, né? Eles devem ter entrado por algum outro motivo, mas que eles estão provavelmente dentro do range lá daquele filtro lá, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, Pedro Neto Webinar. Vamos ver meu cliente? Então, se eu for lá no meu cliente, espero eu que ele esteja bloqueado. Claro que ele vai estar, gente. Aqui, ó, bloqueado, tá? Meu cliente foi bloqueado. Se eu entrar aqui no contrato dele, bloqueado e a data que foi feita esse bloqueio. Agora, eu vou só esperar aqui um tempinho, tá? E vou esperar o e-mail chegar. Aí eu vou mostrar para vocês, né, o e-mail e o anexo que é enviado junto, que no caso é o boleto. Beleza? Aguardando envio. Então, estamos aguardando aqui o envio pelo meu gateway. O meu gateway. Esperar o envio do gateway. Sucesso. Aqui o e-mail. Verificando. Opa, legal, deu sucesso. Mensagem enviada, né? Consegue ver aí? Consegue, mensagem enviada. Vou aqui abrir o meu e-mail. Que legal. Ô, minha maravilha, já tá aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, olha que beleza. Espera aí. Vamos lá, vou compartilhar a tela inteira novamente. Cadê a tela? Aí, a tela aí, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o meu e-mail, ó. Abri aqui, ó, a mensagem que eu recebi. Né? Foi exatamente o que eu fiz lá no formato aviso, né? O nome, quem enviou aqui, ó, base contorina, é o meu gateway, tá? Esse é o meu gateway de e-mail. Foi para mim, apenas então, só para mim. O nome foi bloqueado por inadimplência, que eu coloquei lá no cobrador, beleza? E veio o anexo, que é o boleto, tá? Então, veio aqui em anexo o boleto. Beleza, pessoal? Novamente foi um prazer falar com vocês e até o próximo vídeo.